Boa noite, pessoal, ou bom dia, ou boa tarde, depende de que hora você vai estar me ouvindo, né? Vamos dar prosseguimento agora na última parte da nossa aula, prosseguindo de onde paramos na discussão sobre fascismo. Como eu disse na última aula, talvez a aula fique um pouco menor do que 1h30, talvez fique um pouco maior do que 1h30, vamos ver. O importante é concluir a discussão. Eu vou falar sobre fascismo como método, vou fazer uma breve recapitulação do que eu falei, de tudo que eu falei, incluindo na aula anterior. E aí, por fim, vou trazer a interpretação de Paxson dos 5 estágios do fascismo e por que o fascismo ele é inerente às democracias de massa, né? Por isso que é importante toda essa discussão. Bom, vamos começar. Fascismo como método. Essa é uma interpretação que ela tem crescido no contemporâneo, na verdade. Ela encontra alguns expoentes em escritores, em pensadores como a Madeleine Albright, aquela ex-secretária de Estado estadunidense, né? Também professora de Georgetown. Também no Jason Stanley, que é, salvo engano, professor de filosofia política de Yale. E também o Rob Riemann, que eu falei, todos esses vocês já ouviram o nome, mas o Riemann eu falei muito, né, nas últimas aulas, que é um cientista cultural neerlandês. Inclusive, eu tenho uma entrevista que eu fiz com ele, foi publicada na Cantareira. Se alguém tiver interesse, é só procurar meu nome, Serge Rahel e Rob Riemann, que vai aparecer. Bom, esses 3 autores, Humberto Eco também, um pouco menos, mas também, eles entendem o fascismo, aliás, o Lacan um pouco também, o fascismo como um método de política. O que seria isso? Então, o fascismo ele não seria um sistema político estruturado, mas sim características idiosincráticas que o diferem de um autoritarismo comum, mas que são utilizadas como ferramenta para se tomar ou manter o poder. Ele seria análogo, nesse sentido, não a sistemas como o conservadorismo, o socialismo, o liberalismo e afins, mas análogo ao autoritarismo, à democracia, ao populismo, ou seja, ferramentas de política, e não sistemas e ideologias. Então, se por um lado, esse pensamento fornece um ponto interessante ao permitir uma visão mais compreensiva do fascismo, interpretando-o então menos como uma estrutura e mais como um movimento, por outro, ele acaba por ampliá-lo de tal forma que permite que Albright identifique fascismos e personagens completamente díspares entre si, de Hugo Chávez a Donald Trump. Mas a Albright diz, eu cito, talvez o fascismo deva ser visto menos como ideologia política e mais como uma forma de se tomar e controlar o poder. Então, o fascismo se caracterizaria essencialmente pela relação direta com o poder. Um desejo de resgatar o poder, supostamente deturpado, de trazer o poder de volta para a nação e para a seita escolhida. Um movimento cuja centralidade, ainda mais do que a ideia de nação, é o desejo pelo poder em si. Por isso, então, se constitui de um método. O conjunto de características que mescla estratégias populistas, nacionalistas, autoritárias e reacionárias com forma de atingir, controlar e manter o poder. Em parte, a fragilidade de sua ideologia, né, do seu método, melhor dizendo, poder veio primeiro, a ideologia ou o método vem depois, torna difícil entender o fascismo como um sistema com ideologias claras e definidas e construídas. Mesmo o nazismo, que por si próprio não era mais do que uma ramificação do fascismo, ainda tinha, pelo menos, o Mein Kampf, com o manifesto de uma doutrina que antecede um movimento político de fato.
Ao menos se a gente ignorar o desorganizado putsch da cervejaria de Hitler, né? A tentativa que ele deu de dar um golpe a partir de uma cervejaria em Munique. E que foi um fracasso enorme. O fascismo? Não. Ao contrário. Ele surge primeiro e ele é pensado depois. Mussolini ele apenas nomeia uma metodologia de poder em um movimento que já existia. O fascismo italiano ele rotulou um movimento internacional inevitável que existiria com qualquer nome que recebesse. Nesse sentido, é preciso a gente trazer as chaves do antifascismo também. Como a nomenclatura indica, né, é em sua essência um movimento de oposição ao fascismo sob suas diversas vestes. Mas como Mark Bray mostra, há antifascismos e antifascismos. Isso é, embora a mais simples oposição ao fascismo possa ser considerada como antifascista, desde sua origem histórica, em um processo que engloba parcelas de conservadores e liberais, por exemplo, o movimento antifa em si é um método de política, então da mesma forma que o fascismo também é um método de política, um locus de autoidentificação individual de grupo, de um movimento transnacional que adaptou correntes socialistas, anarquistas e comunistas pré-existentes a uma súbita necessidade em reagir contra a ameaça fascista. Essa interpretação política transcende a dinâmica de achatamento e redução do antifascismo à simples negação do fascismo, destacando suas bases estratégicas, culturais e ideológicas, das quais socialistas de todos os tipos emergiram. Em resumo, o movimento antifa se difere do antifascismo em seu sentido lato, por se colocar como uma ferramenta de combate majoritariamente associada à esquerda contra as diferentes formas de fascismo. Então, se o fascismo é um método de política da extrema-direita, o antifascismo se torna um método de política da esquerda. Então, fascismos contemporâneos. O fascismo se tornou, após a guerra, um movimento, de certa forma, marginalizado, até pelo menos a década de 80, com a seção do Front Nacional francês. É menos violento, mas apenas não institucionalizado. Sua presença passou a se limitar, nesse sentido, a praticamente movimentos de rua, como hooligans ou skinheads. Cenário que se altera com a recessão democrática contemporânea, cujo marco Bray identifica no ano de 2003, né? E a Freedom House em 2006, mas no início da década do século XXI. Né? Com a disseminação de partidos e políticas de extrema-direita por todo o mundo. Alternative for Deutschland, Front Nacional, Trump, Bolsonaro, FPO, Thierry Baudet, entre outros outros. O fascismo engravatado, como Bray apronta, seria essa espécie de fascismo contemporâneo. Um fascismo, então, que busca se afastar do fascismo explícito, embora incorra a muitos de seus símbolos, características e discursos. Fascismo muito mais complexo, muito mais difícil de ser combatido, que gera um impasse entre grupos antifas. Ou eles priorizam fascistas assumidos, que, em termos de ameaça política, de fato, oferecem pouco, né, mas muito em ameaça física a curto prazo, ou voltam suas forças políticas, e as suas forças, no geral, na verdade, para o fascismo institucionalizado, muito mais perigoso a longo prazo. Então, uma das poucas exceções, como o Mark Bray aponta, é a Grécia, onde a Aurora Dourada mescla esses dois tipos de fascismo, inclusive com a polícia atuando como uma espécie de milícia, ao estilo dos camisas negras, já que cerca de metade da força policial do país apoia o partido. Bom, o Bray também fala de um outro tipo de fascismo, que ele chama de fascismo digital. O fascismo que, segundo ele, espalha-se após 2014 com a formação da alt-right, ou direita alternativa, em particular em fóruns digitais. O termo alt-right ele é criado, inclusive, por um líder do próprio movimento. Em resumo, né, essa direita alternativa ela é abertamente mais extremista e busca se afastar de aspectos da direita tradicional, a que identifica como apática e frágil, bem como de qualquer pretensão à tolerância democrática.
Eles chamam os conservadores, os liberais, de conservacornos, conservacucks. Conservacucks, acho que é isso, em inglês. Né? Do inglês conservacucks, eles traduziram para conservacornos. Então, eles possuem, como o nome já indica, uma grande presença no cyberespaço, em particular em fóruns digitais. Na prática, isso consiste em um rótulo que engloba diversos grupos extremistas, nazistas, fascistas, anarcocapitalistas e /ou reacionários. Conforme Channing Burley, especialista em alt-right, eu cito, quando comparados aos neonazistas cantarolando com suas bandeiras suásticas, o que diferencia a alt-right é sua aderência à tecnologia, aos memes e, portanto, às estratégias digitais. O fascismo que conta com uma parcela significativa, que, protegido pelo anonimato das redes sociais e da internet, faz pouco ou nenhum esforço para se travestir, diferente dos já apontados fascismos engravatados. Né? A grande ironia do antifascismo, então, é que quanto mais bem-sucedido ele é, mais ele é questionado. Então, sobre fascismo como método e fascismo antifascista, né, o antifascismo, na verdade, é isso. Eu quero trazer brevemente uma recapitulação para a gente entrar na discussão final do curso sobre a interpretação que eu privilegio do fascismo do Pex. Né? Então, uma interpretação rápida, que eu nem cheguei a falar, na verdade, mas que é importante trazer também, é a interpretação de fascismo hermético. O que é isso? O fascismo seria limitado à Itália de 1920 a 1940, dado as idiosincrasias únicas desse período. No máximo, manifestações depois disso podem ser denominadas pós-fascistas ou etnonacionalistas. Essa interpretação destaca a necessidade de compreensão do fascismo para diferenciá-lo de movimentos contemporâneos. Ignora a necessidade de um conceito político genérico para entender a maior inovação política do século XX. Então, esse é seu maior defeito. Ignora também que qualquer conceito político se reinventa conforme se desloca de sua manifestação original. Por exemplo, o conservadorismo estadunidense ele não é o mesmo do conservadorismo brasileiro. O liberalismo, então, é absolutamente distinto nos Estados Unidos e na Europa e no Brasil. Outra interpretação forte que a gente chegou aqui só a mencionar brevemente é a marxista. A interpretação marxista, ela assume que o fascismo surge de um processo de radicalização do liberalismo. Ele, então, é um paroxismo da luta de classes impulsionada pela alta burguesia. E ele percebe uma ligação intrínseca entre a democracia liberal, crises e o fascismo. Mas ele ignora que o fascismo, na verdade, é um movimento esférico, abrange todos os setores sociais, e incorre, então, a uma simplificação ao tomar fascismo e liberalismo como sinônimos, banaliza o conceito ao expandi-lo para tudo. Agora, já uma interpretação que a gente falou, a interpretação liberal. Né? Ela assume que fascismo e comunismo são extremos que se tocam. A intervenção estatal na economia acaba por degenerar em um dos dois. Utiliza o fascismo e populismo como método para criticar qualquer alternativa ao liberalismo. Banalizam também o conceito, né, ao colocá-lo como sinônimo de comunismo. Outra muito importante que a gente falou, a psicanalítica. O fascismo é epítome do ressentimento do homem-massa, inundado em frustrações pelas configurações liberais contemporâneas. Aponta a importância das emoções e coloca foco sobre o aspecto diretamente humano do fascismo, não apenas institucional. Foca mais no indivíduo menor e menos no líder em si. Não contradiz as outras interpretações e é facilmente absorvido pelas demais, na verdade. Sozinho, ele não é uma interpretação suficiente para compreender o fenômeno. Oferece um ponto essencial, porém incompleto. E agora a gente vai entrar na mais importante, em minha opinião, que é a chave explicativa do fascismo maleável.
O que eu quero dizer com isso? Eu vou trazer Robert Paxton para isso. O fascismo, ele é a maior invenção política do século XX. Não tenha dúvida disso. Razão pela qual se decorre a necessidade de um conceito genérico, sempre com ciência de que movimentos contemporâneos não serão absolutamente iguais ao fascismo histórico. Só um segundo. A aula gravada, quando você fica só falando, não tem uma pausa, ela é bem cansativa, viu? Mais cansativa do que o diálogo, né? Normalmente, como eu falei, eu estou dando um outro paralelo, que é ao vivo na USP, e a diferença de cansaço é absurda. Nossa, aqui é 1 hora eu me sinto mais cansado do que lá as 3 horas seguidas. Lá tudo bem, tem uma pausa de 15 minutos entre as 3 horas. Mas, nossa, é impressionante a diferença. Assim, estou bebendo água o tempo inteiro, faço pausa, porque eu até não consigo respirar, de tanto que eu fico falando direito. Né? Então, a respiração fica prejudicada. Eu já tenho uma respiração não muito boa, por natureza. Então, eu devia ter explicado isso na primeira aula, né? Mas, explicando agora, antes tarde do que nunca. Eu faço essas pequenas pausas realmente para poder beber uma água, poder respirar, porque essa gravação de só você falar sem você ouvir, ela é, nossa, muito mais exaustiva do que eu imaginei que seria, sinceramente. Assim. E vamos lá. Lá que vamos terminar esse curso de hoje. Ainda tem outros 4 para gravar. Bom, o fascismo maleável, ele entende que o movimento é inerente às democracias contemporâneas. É um movimento doppelganger da democracia liberal. Um duplo. Uma segunda face das democracias de massa. Que se propaga através de 5 estágios, segundo a interpretação de Paxton. Já vamos chegar neles. Mas o mais importante dessa interpretação é ela mostrar que o fascismo não é limitado a um período histórico. Isso é, ele não morreu em 1945. Robert Paxton, então, ele aponta da necessidade de um conceito genérico como fascismo para englobar uma nova forma de política que surgiu na primeira metade do século XX, afastando por consequência a ideia de impossibilidade de classificação única devido às idiosincrasias de cada movimento. É imprescindível a existência de um termo genérico para denominar, então, a novidade política mais importante do século XX, como ele fala, tendo o fascismo italiano deu origem a um movimento de massa extrema-direita distinto de tudo que já se havia se criado antes, fossem autoritarismos, bonapartismos, reacionarismos ou qualquer outra forma. O próprio fascismo italiano, porém, na prática, não fez mais do que dar um rótulo para movimentos que já estavam em gestação por toda a Europa, no qual o movimento nacionalista Danúzio, na Itália, alguns anos antes, pode ser apontado como o embrião. O nazismo, em geral majoritariamente interpretado como um aspecto de radicalismo fascista, possui ele próprio notáveis pontos de dissenso em relação à sua contraparte italiana, das quais o discurso de purificação racial é o maior exemplo. Então, mesmo que a gente utilize uma chave explicativa igual para o fascismo e para o nazismo, eles também possuem diferenças dentro de si próprio. Daí, ser tão complicado a gente pensar, a gente utilizar sempre, achar que os conceitos devem ser limitados só à sua manifestação original. Porque os conceitos eles se reconstroem sempre entre suas diversas manifestações. Então, se a gente for para essa chave, nem o nazismo poderia ser considerado fascista. Ele seria um movimento, ele próprio, único. Né? Então, mas afinal eu falei muito das interpretações, eu não falei tanto o que é. Falei um pouco, mas não tanto. O que é fascismo? Isso foi proposital, eu quis deixar para a última aula, para quando eu entrasse no Paxton. Bom, o que é fascismo? Paxton, ele não chega a dizer com essas palavras, mas a gente pode pensar, o fascismo como uma manifestação simultânea de 4 outros conceitos políticos: reacionarismo, populismo, nacionalismo e autoritarismo.
Ainda que, obviamente, esses conceitos existam de forma independente e não necessariamente eles implicam em fascismo, a sua manifestação simultânea é um forte indicativo. Só um segundo, eu preciso notar uma coisa aqui que eu já ia me esquecendo. Eu já ia me esquecendo de uma burocracia relativamente urgente. Desculpa pela mais essa microinterrupção. Bom, como Roger Griffin afirma, fascismo é um gênero de ideologia política cujo cerne mítico, em suas permutações, é uma forma palingenética de ultranacionalismo populista. Então, vamos entrar um pouco nesses conceitos que formam o fascismo, explicá-los eles próprios. Primeiro de todos, reacionarismo. O que é o reacionarismo? E por que Bolsonaro não é um conservador e muito menos um ultraconservador, né? Qual é a diferença entre fascismo e conservadorismo, entre conservadorismo e reacionarismo? Apesar de ser confundido com conservadorismo ou mesmo com ultraconservadorismo, né, um prefixo que não faz o menor sentido, fascismo, por sua essência, ele não pode ser conservador, ele nunca é conservador. Né? Ele seria uma contradição ao conservadorismo. Conservadores alemães e italianos, eles estiveram, de fato, entre os principais grupos de apoio. Mas conforme mostrou Paxton, o que houve foi mais uma associação desconfortável do que uma ligação orgânica. Então, ainda que Mussolini ele procura se afastar do pai do reacionarismo moderno, Joseph de Maistre, em sua doutrina, o fascismo ele é reacionário em sua essência e sua estrutura mais essencial, mais básica. Não há fascismo que não possua em seu âmago o desejo e o discurso de retorno a uma terra prometida mítica, em um passado idealizado. Daí decorre ser um reacionarismo. Se coloca não como uma tentativa de conservar valores, mas de reagir ao que entende como degeneração social. Então, quais são algumas das características desse reacionarismo? Desejo o retorno a um passado idealizado, porque a nação está em decadência, somente o Messias pode torná-la grande novamente. Pavor dessa decadência. Reação confundida pelo movimento fascista como revolução, é a suposta degenerescência. Inclusive, uma das palavras que mais aparece na doutrina de Mussolini de 1932 é a palavra ação. Não é sem motivo. Desumanização de inimigos objetivos e grupos minoritários, tomados como culpados pela decadência da nação. Paranoia e conspiracionismo. Inimigos objetivos vistos como perpetradores, não como vítimas, apontados como forças políticas e econômicas muito superiores ao que de fato possuem. Irracionalismo. Oposição à racionalidade liberal ou iluminista. Necessidade de uma crise, seja econômica, política ou para impulsionar o desejo de retorno. Ressentimento melancólico. Então, muitas características que a gente já tinha falado antes. Né? Agora, por que o fascismo não pode ser conservador? O que é o conservadorismo? Eu vou trazer uma rápida chave explicativa do conservadorismo, que eu acho importante para fazer essa diferenciação. Óbvio que qualquer conceito é polissêmico, isso é algo que eu venho falando muitas vezes aqui, mas se a gente tomar o conservadorismo na clássica construção burkeana, de Edmund Burke, né, o pai do conservadorismo moderno, pensador inglês, então, interpretando-o como um movimento que se contrapõe a qualquer ruptura brusca, mas não descarta mudanças que sejam lentas, graduais e seguras, desde que não baseadas em abstracionismos, então não há nada no fascismo contra o conservadorismo que indique uma relação entre ambos. Por outro lado, interpretando o pensamento de Joseph de Maistre como fundante do reacionarismo,
baseado explicitamente em um irracionalismo, em uma rejeição à razão e aos ideais iluministas, seria mais correto, assim, interpretar o fascismo como um movimento reacionário, uma reação irracionalista que busca resgatar um passado idealizado. O que há entre conservadores e fascistas, como Paxson mostra, é, na verdade, uma sociedade desconfortável para atingir objetivos comuns. Em geral, com o fascismo sendo interpretado como uma alternativa menos desagradável do que o socialismo, o comunismo ou qualquer outro movimento de distribuição de renda, do que, de fato, uma relação orgânica. O fascismo, então, ele não busca conservar associações e instituições que interpreta como estruturais. Isso é fundante no conservadorismo. Ao menos na interpretação de Burke, claro. Mas ele se propõe, na verdade, em promover um resgate de um ideal, sendo, portanto, ele próprio uma ruptura baseada em ideias abstratas. Bem importante. O fascismo ele é necessariamente reacionário, então, justamente por seu medo projetar uma reação. O Zev Sternhell é um pensador israelense. Ele diz que o embrião do fascismo ele é encontrado na Revolução Francesa. No seguinte, a Revolução Francesa. Quando ele diz isso, ele naturalmente ele não está dizendo que o fascismo surge no século XVIII, nem XIX. Seria anacrônico. Seria absurdamente anacrônico fazer essa afirmação. Mas sim que naquele momento ganha força e se dissemina o que é o cerne de qualquer fascismo. O medo reacionário de degenerescência. Então, historicamente, o fascismo surge em democracias para devorá-las por dentro, lentamente, até não restar mais do que uma casca oca. O nazismo, por exemplo, conforme Hannah Arendt, manteve quase intacta a Constituição de Weimar, por exemplo, que ajudou a conceder um verniz de normalidade democrática ao regime. Censura, desumanização e perseguição de inimigos objetivos e grupos minoritários são algumas das características desse caráter autoritário do fascismo. Aqui entrando na discussão do outro, eu esqueci de dizer, da outra característica do fascismo, que é o autoritarismo. Outras características desse autoritarismo fascista: perseguição à imprensa, anti-intelectualismo, incapacidade de diálogo entre opostos, rejeição do princípio de democracia agonística, maniqueísmo dualista, proposta de moldar a democracia e recriá-la apenas para a sua seita. Um segundo, eu vou trocar de cadeira, acho que vou pegar uma mais confortável aqui. Um segundo. Então, apesar de surgir... Nossa, a cadeira é muito mais confortável. Voltando para o autoritarismo fascista, apesar de surgir no seio da democracia, de contar com o apoio de diversos setores sociais e de uma base de massa, o fascismo é antidemocrático em sua essência. Ele fere os princípios do que Chantal Mouffe chamou por democracia agonística. Isso é, o ambiente político que percebe os indivíduos em permanente conflito. É justamente esse conflito, essa luta permanente, que faz a roda democrática girar. Como o Humberto Eco afirma, o consenso ele só pode existir no fascismo, no autoritarismo ou no totalitarismo. O dissenso, então, ele é peça fundamental para a democracia. Então, ainda que livros contemporâneos sobre crise da democracia tratem como novidade o processo de esvaziamento da democracia pela própria democracia, tanto Mussolini quanto Hitler se utilizaram desse processo. E pertinente ressaltar, chegaram ao poder por vias democráticas.
apenas dando golpe e instaurando autoritarismos explícitos posteriormente. O fascismo propõe, em geral, a criação de uma nova democracia ou uma democracia iliberal. Isso é, tirar a democracia do seu formato liberal e estendê-la a apenas a seita fascista. Tanto Hitler quanto Mussolini afirmavam que a democracia refém de elites conservadoras e liberais, corruptas e apáticas, era, na prática, inexistente. Entretanto, o fascismo ele nega os princípios mais básicos da democracia, o de tolerância mútua pelo consenso sobreposto, aquilo que Chantal Mouffe chamou de democracia agonística. Historicamente, conforme o último estágio apontado por Pex, o fascismo pode ou se tornar mais autoritário ou menos autoritário e se radicalizar, embora não abandone, em maior ou menor grau, o seu autoritarismo característico. Uma das características mais notáveis desse fascismo é o processo de desumanização que aplica a inimigos objetivos, isso é, grupos arbitrariamente pré-determinados. O fascismo ele forma, então, uma seita unida em torno do carisma de um líder, a quem, embora seja o mais medíocre dos homens, recai a figura de Messias. É uma ferramenta política que absorve os ressentimentos melancólicos dos indivíduos na formação de uma grande massa que dá suporte a esse Messias. O fascismo, então, ele é a antítese racional, ele é a antítese da definição racional de política como proposta por Anthony Downs, no clássico dele sobre a teoria econômica da democracia. Ele assumidamente, como o próprio Mussolini fazia questão de deixar claro, pautado nas emoções mais primitivas do homem. A política da mediocridade, cujo ponto mais básico pode ser entendido por seu maniqueísmo. Com frequência, autoritários e ditadores militares foram interpretados como fascistas, e ainda há uma extensa discussão se é possível classificar como fascistas ditadores como Francisco Franco e Antônio Salazar, ou mesmo Juan Perón e Getúlio Vargas. É inegável que esses políticos tiveram traços, inspirações do fascismo, mas eles se aproximaram muito mais do autoritarismo em si. Então, não há democracia agonística que seja concomitante a fascismo, simplesmente porque o fascismo não tolera a existência de consensos sobrepostos. Né? Isto é, não há concordância com as regras do jogo democrático, para utilizar a metáfora de Bob. Aqui um parênteses para explicar o que é democracia agonística. Eu não lembro se eu já falei disso ou não, então por via das dúvidas vou falar pelo menos brevemente. Chantal Mouffe, cientista política belga, e esposa do Laclau, que a gente falou tanto nas aulas de populismo, ela, em um artigo, vale a pena ler, eu não lembro o nome exato do artigo, mas se você procurar democracia agonística, Mouffe deve aparecer. Ela defende que a democracia ela deve ser pensada em uma chave não de antagonismos, ou seja, não de lutas para destruir o adversário, não a partir da deslegitimação do direito do adversário, mas a partir de uma chave explicativa de combate mesmo. A democracia implica um permanente estado de combate, de luta, de disputa, de disputas não violentas, importante ressaltar. O que isso significa? Significa que é preciso, porém, então, significa que a democracia, na verdade, ela se baseia no dissenso, não no consenso. Né? Como eu disse agora há pouco, e que é preciso, mas é preciso o consenso sobreposto. O que é isso? Consenso sobre regras fundamentais da democracia para que ela possa existir e funcionar. Então, é preciso consenso, por exemplo, sobre a liberdade de expressão. Né? E também o consenso sobre que a própria liberdade de expressão não deve ser absoluta, sobre o risco dela própria se matar. Também é preciso consenso sobre que a própria democracia não deve ser absoluta, sobre o perigo dela própria se matar também. É preciso conter movimentos de ódio,
discurso de ódio em seu início. Então, o fascismo ele não pode coexistir com a democracia agonista. Porque ele se utiliza da democracia como um parasita para eliminá-la lentamente por dentro, depenando uma galinha, pena por pena, como dizia o Mussolini. E ao final, ele cospe uma versão distorcida. Às vezes até com certas aparências, como a própria Alemanha, como eu disse, manteve intacta a Constituição de Weimar. Se a democracia agonística, então, ela depende por esse respeito pelo consenso sobreposto, pela própria existência da democracia, então, de fato, fascismo nenhum pode ser democrático. Sua desumanização do inimigo objetivo é mais do que antagonismo. É puro maniqueísmo mesmo. Se para o fascismo não há vida fora do seio de sua seita, fora do abraço do Messias, todo o resto deve ser apenas aniquilado. Ele vê o mundo como bom e mal, mais do que maniqueísta, até infantil, uma visão infantil do mundo. Né? Nós somos cidadãos de bem, nós somos do bem, e eles são os bandidos, os comunistas, os petralhas, o que quer que seja. Agora, talvez o conceito mais importante. Se o fascismo pudesse ser definido em apenas uma única ideia, essa seria o mito da nação. A ideia da nação ela tem a mesma importância para o fascismo que a ideia de liberdade ou igualdade, respectivamente, tem para o liberalismo e para o socialismo. Mussolini dizia: nosso mito é a nação, e a esse mito, a essa grandeza, nós subordinaremos todo o resto. O mito da nação ela é o pilar fundante. Todos os demais conceitos decorrem dele. O reacionarismo é consequência do desejo de tornar a nação grande novamente. O autoritarismo e a base de massas é um método para isso. Grande parte se explica porque o fascismo não poderia ter surgido antes do século XX. Não apenas porque o nacionalismo, como mostra Hobsbawm, ele é um fenômeno que se intensifica com a Revolução Francesa, mas tanto mais pela necessidade de uma base de massas que buscasse uma alternativa ao liberalismo e ao socialismo. Agora, características desse nacionalismo. Humberto Eco lembra que o fascismo forma uma seita dentro da nação, a qual a única característica excepcional dos indivíduos seria a mais comum de todas elas, ter nascido naquela região. Do mito da nação decorrem outras características secundárias. A figura do Messias, único capaz de retornar à glória perdida, o belicismo, a desumanização de grupos minoritários, em particular estrangeiros ou estrangeiros internos, isto é, grupos que fazem parte de uma religião, mas não são assimilados pela cultura hegemônica, como judeus e ciganos, por exemplo. Primazia da seita e da nação sobre grupos estrangeiros ou inimigos internos, ao mesmo tempo, um paradoxal sentimento de que esse grupo é vítima, anticosmopolitismo, antiliberalismo e antissocialismo. Né? Uma frase do Paxson, eu cito. Os fascistas odiavam os liberais tanto quanto odiavam os socialistas, mas por razões diferentes. Para eles, a esquerda socialista internacionalista era o inimigo. Os liberais eram cúmplices no inimigo. Formação de largos grupos homogêneos, motivados por paixões tribais, e como uma célula cancerígena, ameaça uma absorção forçada ou uma eliminação de indivíduos que não estejam na seita. Então, o que é nacionalismo? Embora, como Hobsbawm sugere, não seja simples encontrar uma definição para o entendimento do que é a nação, tampouco do que é nacionalismo, entende-se como nacionalismo uma identificação e dedicação abstrata com o que Benedict Anderson chamou de comunidades imaginadas. Então, ainda que a identificação comunitária seja um fenômeno milenar, é no posterior à Revolução Francesa a formação do que pode ser entendido como nação moderna. Para efeito de exemplo, o dicionário da Real Academia Espanhola, até 1884, ele classificava a nação como o agregado de habitantes de uma província, de um país ou de um reino, ao passo que a partir dessa data passou a determiná-lo como um Estado ou corpo político que reconhece um centro supremo de governo comum, e o território constituído por esse Estado e seus habitantes, considerados como um todo. Então,
sendo o Estado-nação um fenômeno relativamente moderno, por consequência, o nacionalismo também o é. E nesse sentido, é igualmente claro que o século XX marca o paroxismo do nacionalismo, e com ele sendo utilizado como motor para diversas guerras, a destacar as duas mundiais. Entretanto, o fascismo ele se difere do simples nacionalismo autoritário, como o Hobsbawm lembra. Em primeira instância, a maior diferença é a base de massas, uma expressão que é potencializada exponencialmente com a popularização do rádio no início do século XX, que talvez também seja possível pensar um paralelo histórico semelhante com o que acontece hoje em dia, com novas ferramentas digitais de disseminação que permitem, pela primeira vez na história, atingir simultaneamente milhares de pessoas sem a presença física, se tornando eficaz ferramenta de propaganda. Outro ponto importante, a última característica das que a gente falou, a entropia. Entropia não, perdão. Entropia é o próximo passo, o populismo. Só um segundo, beber uma água. Os pontos essenciais do fascismo e a sua principal diferença em relação ao autoritarismo tradicional é a sua necessidade de uma base de massa. Como lembra a Madeleine Albright, o fascismo poder não é imposto de cima para baixo, mas de forma circular, perpassando todos os setores e classes sociais, da burguesia ao proletário, do lumpen proletariado ao grande proprietário de terras. Portanto, ainda que ele angarie o apoio de uma parcela da elite, o fascismo se coloca, ao menos no plano discursivo, contra essa elite e se propõe a criar uma nova elite. Promove, então, a circulação de elites dita por Pareto. Então, certamente, ele não é elitista no sentido de aristocracia, mas por implicar uma estrutura fortemente hierárquica, na qual a grande base consiste em uma massa vista como incapaz e não mais do que uma ferramenta. Conforme Paxson diz, e eu cito, os fascismos procuram em cada cultura nacional sistemas mais capazes de mobilizar um movimento de massas de regeneração, unificação e pureza, dirigido contra o individualismo e constitucionalismo liberais e contra a luta de classes da esquerda. Algumas dessas características: anti-elitismo, base de massas, apoio a setores sociais heterogêneos e amplos, estética baseada nas emoções, massificação do indivíduo e machismo. Então, não descartando que como o fascismo devora idiosincrasia, eu não vou entrar no conceito de populismo em si, com mais detalhes, porque a gente já viu isso na discussão liberal do fascismo. Né? Então tem por que voltar para isso, discutir novamente. Ao contrário do que eu fiz com o reacionarismo, com o autoritarismo e com o nacionalismo. Então, não descartando que conforme o fascismo devore idiosincrasias, conforme se espalha para locais e tempos distintos, há características particulares que seriam impossíveis de ser totalmente cobertas em uma aula ou em um trabalho, não tem como. Mas é sempre importante relembrar que esses conceitos existem de forma independente e sua manifestação, mesmo quando ocorre mais de um em consonância, não implica que há, de fato, um fascismo. Né? Reacionarismos nacionalistas e autoritários, por exemplo, existiram aos montes no século XIX. E eles não eram fascistas. Né? Talvez a gente possa pensar que a grande chave de diferença do século XX para o século XIX é, de fato, a base de massas. E algumas, claro, várias outras características que não existiram, mas essa talvez seja realmente a grande diferença. Então, quanto mais dessas características e conceitos se apresentam simultaneamente, maiores as chances de se tratar de um fascismo. Agora, um dos pontos mais importantes dessa interpretação. Os 5 estágios de Robert Paxson.
O fascismo, independente da sua manifestação, ele obedeceria 5 estágios. Primeiro, criação de movimentos. Segundo, enraizamento, quando o movimento se torna um partido e passa a ter influência. Terceiro, chegada no poder. Quarto, exercício do poder. Quinto, entropia ou radicalização. Entropia, exemplo de entropia, fascismo italiano. Exemplo de radicalização, nazismo. Grande parte dos movimentos eles morrem ainda no primeiro estágio, sem conseguir se tornar de fato um partido. Esse é um dos motivos, inclusive, pela qual a gente não vê Hitler e Mussolini surgindo todos os dias. Né? Primeiro estágio. O que é? A maioria dos movimentos que podem ser identificados como fascismos não vão além do primeiro ou, se muito, do segundo estágio. O próprio fascismo italiano, como lembra o Paxson, ele teria provavelmente morrido com a sua derrota nas eleições de 1919, não fossem novas iniciativas nacionalistas e antissocialistas nos 2 anos seguintes o reviverem. Campanha nacionalista de filme de Danúzio, por exemplo, ela é apontada por Paxson como uma espécie de fascismo antes do fascismo. E ele morreu justamente nesses primeiros estágios, incapaz de angariar uma base de massas heterogênea, para além de alguns setores, como veteranos de guerra. Da mesma forma, o fracasso do putsch da cervejaria, que a gente falou lá atrás, de Hitler, por pouco não encerrou o nazismo em sua primeira fase. Então, o primeiro estágio é o protofascismo, suas primeiras movimentações. Como doppelganger da democracia liberal, ele surge como uma reação a democracias entendidas como falhas, do sentimento de antipolítica. Surge quando há uma sensação de fracasso democrático, capaz de formar o início de uma movimentação nostálgica por um passado, que culpe um grupo demonizado por esse fracasso. Características desse primeiro estágio: crise, seja política, econômica, social e moral, ressentimento, nostalgia, antipolítica, ou seja, tratar a política como igual e irrelevante. A gente falou de antipolítica antes. Formação dos primeiros inimigos do objetivo, masculinização, machismo. Exemplos: a Ku Klux Klan. O Paxson diz que a Ku Klux Klan, esse trava-língua é sempre difícil, seria um exemplo de protofascismo. Não sei se eu concordo com ele, mas eu quis trazer o exemplo dele de qualquer forma. Um exemplo mais claro, mas realmente bem definido. Nas vésperas do fascismo real, o fascismo de Mussolini, o movimento, a campanha por filme de Danúzio, que foi uma campanha que tentava que afirmar, foi uma campanha por um fragmento da Iugoslávia, que a Itália queria tomar para si, e toda a tensão geopolítica envolvendo esse ponto. Então, uma campanha partindo por esse poeta e político nacionalista italiano, chamado Danúzio, que movimentou alguns setores, mas não conseguiu angariar uma base de massas, como Mussolini conseguiu. O próprio Mussolini, no início, não conseguiu muito isso. Ele chega a dizer, quase com essas palavras, que teve que apelar, que teve que correr ao lupo proletariado, ou seja, aqueles trabalhadores, segundo a visão marxista, que são trabalhadores marginais, então prostitutas, ladrões, trombadinhas e afins, a veteranos de guerra e alguns jovens loucos pela necessidade de violência. Então ele teve que recorrer a esses grupos até que, por fim, se espalhou de fato por todos os setores. Segundo estágio, o enraizamento. O movimento ele passa a influenciar nas decisões políticas. Ainda que ele não chegue no executivo em si, ele pode obter parcelas consideráveis do legislativo.
ele acontece quando o fascismo se torna politicamente relevante, então. Né? No caso do fascismo italiano, a partir de 1921. Então, diferente de 1919, que é quando a criação do movimento em si. Características: retórica anti-esquerda, retórica antiliberal, desumanização dos inimigos objetivos, crescimento da base de massa. Exemplos: Alternative für Deutschland na Alemanha agora. Controla um terço do parlamento alemão. Não tem controle do executivo. Inclusive está sendo investigado pelo executivo. Está perdendo força, ao que aparenta. Claro que as coisas sempre podem mudar. Às vezes o tiro pode, inclusive, sair pela culatra, né? Naquele famoso retórica da perversidade que eu falei lá atrás. Mas ele está enraizado já no sistema político alemão. Segundo exemplo, integralismo. Não conseguiu ascender ao executivo. Em larga medida por causa do Getúlio. Ele tinha muita força, era o movimento político inspirado no fascismo com mais força na América Latina, mas não conseguiu de fato chegar ao executivo, nunca conseguiu. Chegou ao parlamento, mas depois que já tinha sido institucionalizado, né, através do PRP. Então ele próprio também diminuiu em poder, né, se tornou mais... sofreu um processo de entropia. Outro exemplo, os camisas verdes da França. Esse é um exemplo que o Paxson traz. Não saberia dizer muito sobre eles, mas ele afirma que está nesse estágio, morreu nesse estágio. Então, mas agora é importante, como que o fascismo passa do segundo para o terceiro estágio? Por que a Alternative für Deutschland e o integralismo não chegaram no terceiro estágio e o bolsonarismo chegou, por exemplo? Que torna o fascismo e o nazismo distinto de tantos outros movimentos que não conseguiram se espalhar. Tanto Mussolini quanto Hitler, eles se apropriaram da condição de profeta exemplar, né? A gente viu isso na interpretação psicanalítica, da identificação direta com o homem médio, o homem medíocre, o homem frustrado, aqui sem juízo de valor, né? Mas realmente com as camadas médias da população. Talvez seja pertinente, pensando no Paxson, assumir que o messianismo, seu profeta exemplar, seja, se não o principal, ao menos um fator-chave para que o movimento avance para os estágios seguintes. De onde decorre, então, a importância da interpretação psicanalítica de Haidt em diálogo com Weber, a necessidade de identificação das camadas sociais com uma média que expresse organicamente seus mesmos preconceitos, medos, ansiedades e ressentimentos. Como cresce o fascismo? Instituições. Uma segunda razão que a gente pode pensar, uma perspectiva mais institucional, na verdade, entre esse segundo e terceiro estágio. É igualmente inevitável interpretar que salvaguardas institucionais, bem como ações do poder público encerrar discurso de ódio em seu início, os conhecidos freios democráticos atuem para impedir o avanço aos próximos ciclos. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, o respeito pelo consenso sobreposto e pela democracia agonística pode ser um exemplo de como frear esse crescimento do fascismo, do segundo para o terceiro estágio. Então, se a gente pode rotular Alternative für Deutschland de fascista, por exemplo, é factível imaginar que a sua ascensão na Alemanha tenha sido parcialmente controlada, ainda que ela controle um terço do Reichstag, por fatores como a ausência de um Messias. Eles não têm um nome assim de um homem forte, né, um Messias, tipo Viktor Orbán, Marine Le Pen, Jair Bolsonaro, e também pela resiliência democrática alemã. Quanto mais sólida uma democracia for, mais o fascismo parece ser contido. Ainda que esse controle nunca seja limitado, já que o fascismo é um fenômeno inerente às democracias de massa. Então, como cresce o fascismo? O Paxton recorda que cresce do sentimento de uma crise catastrófica, que isso foi uma tentativa de fazer aspas, uma citação, além do alcance de qualquer das soluções tradicionais. Pode rapidamente acelerar esses movimentos e fazê-lo galgar esse estágio. É importante notar que o Paxton ele emprega o vocábulo sentimento,
Isso é, não é necessário que a crise sequer seja real, apenas que ela aparente ser. Paxton fala sobre outro ponto essencial, a disposição das elites, em especial as elites conservadoras, de cooperar com o fascismo, de que ele seja abraçado, tolerado, visto como uma escolha muito difícil em oposição à esquerda. Como recordam, o fascismo historicamente sempre ascendeu ao poder através da própria democracia. Tanto Hitler quanto Mussolini foram convidados a chefiar o governo pelo chefe de Estado na época, na tentativa das elites conservadoras em capitalizar aquele movimento de massas para seu próprio ganho, na esperança de absorvê-los. Terceiro estágio. O terceiro estágio, a chegada ao poder, né? A gente falou dos outros dois, vamos falar como o fascismo chega ao poder, então, de fato. A chegada ao poder, a comparação se torna um pouco mais delicada. Que características distinguiam a Alemanha e a Itália, onde o fascismo tomou o poder, de países como a França e a Grã-Bretanha, onde os movimentos fascistas eram altamente visíveis, mas permaneciam marginais? E aqui eu cito Paxton. O poder fascista por golpe é disponível para fascistas pela cooperação com as elites conservadoras. O poder fascista por golpe é dificilmente concebível em um Estado moderno, perdão. O único caminho para o poder disponível para os fascistas passa pela cooperação com as elites conservadoras. As variáveis mais importantes, portanto, são a disposição das elites conservadoras em trabalhar com os fascistas, junto com uma flexibilidade recíproca por parte dos líderes fascistas, e a profundidade da crise que os induz a cooperar. Em comparação com os diversos casos que o fascismo floresceu, mas falhou em tomar o poder, podem ser instrutivos nesse estágio. Na França, se o fascismo não chegou ao poder antes da derrota de 1940, a explicação não é misteriosa. O fascismo inicial ele prosperou na França, mas a maioria dos conservadores não se sentiu suficientemente ameaçada na década de 30 para pedir a sua ajuda. E o fascismo não estava suficientemente enraizado e forte para se impor como alternativa. O fascismo britânico teve pouco espaço disponível porque o Partido Conservador conseguiu governar consensualmente de 1931 a 1945. A ditadura militar de Franco impediu que o fascismo espanhol e Salazar esmagou o fascismo português depois de copiar algumas de suas técnicas de mobilização popular. Então, o terceiro estágio é o ponto de inflexão do fascismo. Tudo depende de quão dispostas as elites conservadoras estarão de conceder espaço e fazer concessões. Nunca, até hoje, o fascismo chegou ao poder por um golpe de Estado. Essa é uma crítica muito que a gente pode pensar aquela visão do tabu que eu falei na última aula, do tabu em relação ao fascismo. Porque muitas vezes você tem a visão do fascista como um grande ditador, o fascismo como uma ditadura. E, na verdade, o fascismo, tudo bem, ele é autoritário, eu falei disso aqui várias vezes. Mas ele nunca chegou ao poder através de um golpe. Através de um autogolpe pode ser, mas através de um golpe nunca. Ele sempre chegou ao poder através das constituições de cada lugar. Então, como o fascismo chega ao poder, de acordo com Paxton? Ele depende das elites conservadoras estarem dispostas a dar um voto de confiança ao movimento, o enxergarem como uma alternativa melhor do que a esquerda, ou até a centro-esquerda, ou às vezes até o centro. Uma escolha muito difícil. Então, características desse terceiro estágio. Messianismo, intensificação da base de massa, intensificação do belicismo, na verdade, intensificação de virtualmente todas as suas características anteriores. Um exemplo, talvez os dois exemplos que o próprio Paxton trouxe antes. O falangismo, que no início do franquismo foi logo absorvido e diminuído, e o fascismo português, que foi absorvido também pelo salazarismo. O quarto estágio, todos contra todos, todos contra um. O que eu quero dizer com isso? O quarto estágio é o próprio exercício do poder em si. Estágio na qual as múltiplas facções heterogêneas, internas, começam a se matar entre si, a disputar entre si, na tentativa de sobrepujar umas às outras. Simultaneamente, as elites conservadoras tradicionais também começam a tensionar o movimento, que precisa manter a sua base ativa, inflamada, em estado quase permanente. Tendo ascendido classes conservadores, o
fascismo é forçado a governar junto deles. Daí decorrem dois caminhos. Se os conservadores prevalecerem, tende para a entropia. Se os fascistas forem mais fortes, tende para a radicalização. Ocorre através de eleições democráticas ou com o Messias convidado para chefe de governo. Algumas características do quarto estágio: autoritarismo aberto, cerceamento do espaço cívico, erosão democrática e ataques aos demais poderes, belicismo, intensificado mais ainda, e militarização do Estado. Exemplo, bolsonarismo. A gente ainda não vive no bolsonarismo um Estado fascista. Se vivêssemos, eu não estaria aqui dando essa aula. Mas a gente vive, né, o quarto estágio. A gente vive um exercício de poder de um executivo fascista, né, um executivo aparelhado com fascismo, não só o presidente, mas todo o sistema do executivo em si, mas ainda não aparelhado, principalmente com o judiciário, em menor grau, né, ainda que tenha bastante aparelhamento no legislativo, em menor grau também no legislativo. Né. Então, o principal ator de toda essa jogada, né, depois, claro, do Messias e dos líderes fascistas, que vai determinar qual dos dois caminhos o fascismo vai seguir, se o fascismo vai para a entropia ou para a radicalização, mais uma vez, são as elites conservadoras e tradicionais. Caso elas se sobressaiam, o fascismo tende a se amenizar, se transformar em um autoritarismo nacionalista tradicional, sendo o fascismo italiano o maior exemplo disso. Tirando alguns períodos específicos, como, por exemplo, a campanha na Etiópia, na Líbia, e depois a República de Saló, o fascismo de Mussolini ele caminhou para uma entropia, né? Para uma transição para um autoritarismo de moldes mais convencionais. Por outro lado, então, se as elites conservadoras se tornam mais fortes do que o Messias, o fascismo é, de certa forma, domado. Se torna uma ditadura, entre mil aspas, comum. No outro lado, caso o Messias e o partido consiga dominar essa elite, o inverso ocorre, no qual o nazismo é o melhor, talvez o único exemplo. Bergson sugere, então, que dada a necessidade de movimentar emoções ad infinitum, ad eternum, né, para sempre, só ânsia por poder, talvez o fascismo, na verdade, seja insustentável a longo prazo e caminhe de uma forma ou de outra ou para a normalização ou para a autodestruição. Então o fascismo ele evolui para um autoritarismo tradicional, mobilizando a sua base de massas apenas em situações específicas. Isso na entropia. Né? Aqui vamos dividir essa quinta fase em duas, a entropia e a radicalização. Na entropia, ele, como eu disse, ele evolui para o autoritarismo tradicional e só mobiliza a base de massas em situações bem costumam ser pontuais. As elites conservadoras, como eu disse, elas prevalecem sobre os fascistas. O que acontece? Uma transformação gradual em autoritarismo tradicional. E o maior exemplo, uma vez mais, é o fascismo de Mussolini. Na radicalização, ocorre o oposto. O fascismo assume uma forma totalitária. A liberdade do Messias passa a ser praticamente ilimitada, não há pensamento fora da seita. Como acontece, os fascistas prevalecem sobre os conservadores. Características. O fascismo se totalitariza, emprega políticas abertas de segregação, passa a perseguir os inimigos demonizados de forma intensa e implacável, aniquila qualquer pretensão de livre pensamento fora do seio da nação. Bergson sugere, como eu disse, que a radicalização é impossível de se manter e ela acaba em algum momento por se autodestruir de uma forma ou de outra. O exemplo mais forte é o nazismo. Então, só um segundo.
Então, nós trouxemos toda essa discussão sobre fascismo e vamos encerrar com uma pergunta. Vocês acham, depois de toda essa discussão, que o fascismo morreu em 1945, que nós não podemos ter fascismos hoje em dia? Toda essa discussão sobre fascismo nos encaminha para essa pergunta. Né? Fascismo como nacionalismo de massas, reacionário autoritário, ele não apenas pode aparecer, como conforme a gente disse, deu a entender algumas vezes, ele é uma forma de política sempre presente no contemporâneo. A grande diferença que nos impede de ver novos Hitlers e Mussolini surgindo todos os dias é que, em geral, ele não é alimentado em suas primeiras fases e não consegue avançar para além da relevância de meia dúzia. Mas isso é o que o escritor George Orwell, sim, aquele mesmo que escreveu 1984, A Revolução dos Bichos, aquele livro, 1964, aquele livro que ninguém leu, mas todo mundo adora fingir que leu, né, e que é utilizado pela extrema-direita, pelo centro e até por parte da esquerda para criticar uns aos outros o tempo todo, esvaziando o livro completamente. Enfim, só esse parêntese, né, que o meu lado de literatura não me deixou ficar quieto. Mas a grande diferença, então, é que, no geral, isso é algo que o Orwell já havia percebido no início da década de 30, de 1930, os fascistas contemporâneos, eles dificilmente se assumem como tal. Em certo sentido, é apropriado pensar que é justamente a memória histórica do fascismo em suas primeiras manifestações, aliado com as representações torcidas da indústria cultural do fascista como um monstro, que atrapalham a sua identificação. Aqui, pessoal, para a gente caminhar para o encerramento, eu quero mostrar um vídeo. Eu vou compartilhar minha tela e eu vou mostrar com vocês um vídeo que eu acho muito importante para a gente caminhar essa discussão para o final. E não é um vídeo brasileiro, então ele não está em português, então peço desculpas para quem não fala. Ele está legendado em inglês, na verdade, o áudio é alemão. Então peço desculpas para quem não fala alemão nem inglês. Mas ele é curto, tem 2 minutos, e eu realmente acho que ele é imprescindível para essa discussão. É uma esquete de humor, né, do estilo Porta dos Fundos, e que ele sintetiza muito bem o que a gente está dizendo aqui. Vou compartilhar minha tela. Como não tem ninguém aqui, eu não sei se vocês estão vendo. Espero que estejam, senão vai ficar 2 minutos de tela preta. Então, aí, se for o caso, vocês ignoram, por favor. Eu também não sei se o som vai sair, mas mais uma vez espero que sim. Nazi. Wie bitte? Haben Sie mich gerade als Nazi beschimpft? Tá legendado em português. Melhor ainda. Eine Unverschämtheit. Nur weil ich in der NSDAP und in der SS bin ich noch lange kein Nazi. Wahrscheinlich bin ich auch noch rechtsextrem oder was. Aber was sollen Sie denn sonst sein? Ich bin vielleicht ein besorgter Bürger, der Angst vor Überfremdung hat. Aber ich bin nicht rechts. Und ich bin erst recht kein Nazi. Sie da? Sehe ich etwa wie ein Nazi aus? Nö, würde ich jetzt nicht sagen. Da sehen Sie. Aber der ist wahrscheinlich für Sie auch ein Nazi. Hm? Nazis, 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 lauter Nazis. Wenn einem die Argumente ausgehen, dann holt man schnell mal die gute alte Nazi-Keule raus. Das hat doch nichts mit Nazi-Keule zu tun. Sie machen sich das Leben sehr einfach. Nur weil jemand den Mainstream nicht teilt, ist er gleich ein Nazi. Aber Nazi sein ist doch längst Mainstream. Ihr Nationalsozialisten seid an der Macht. Ach ja, ich vergaß. In Ihrer Welt sind ja alle Nazis. Der Führer ist wahrscheinlich für Sie auch ein Nazi, was? Ja? Jetzt reicht's aber. Führerbeleidigung. Mitkommen. Das sind jetzt über... Ja, ich weiß. Nazi-Methode.
rote Rosen sollen diesem Gold. Bom, eu espero que vocês tenham conseguido, né, ver e principalmente ouvir, mas quando tiverem conseguido ver já valeu a pena, porque pelo menos vocês conseguem ler as legendas, né? Tudo bem que não é a mesma coisa. Esse vídeo, ele é perfeito por sintetizar toda a nossa discussão, né? Tudo que a gente discutiu no curso aqui, ele está sintetizado nesse vídeo. Esse fenômeno da negação do fascismo, esse fenômeno de que o fascismo é tomado quase como um xingamento, como se o fascismo não pudesse reaparecer, como se ele não fosse um método de política. A gente pode pensar que talvez realmente tenha sido que isso tenha acontecido em larga medida graças ao Holocausto, né? O fascismo ficou tão associado àquilo, por razões óbvias, que se torna difícil pensar que não necessariamente o fascismo caminha para um genocídio. Isso é um último estágio, uma última instância possível, né? A instância totalitária, não necessariamente isso acontece. Então, esse vídeo ironiza isso, né, de uma forma muito escrachada, utilizando o humor, né, o humor através do absurdo, da sátira política. Ele mostra esse absurdo desse fenômeno da negação. Bom, então encaminhando para o nosso final, uma citação do Paxson. Ele diz: os casos mais interessantes hoje, corroborar o vídeo que a gente mostrou, não são aqueles que imitam os movimentos exóticos de camisetas coloridas são anterior, como George Orwell nos lembrou. Vestidos com roupas patrióticas convencionais, seu próprio lugar e tempo. Fascismo autenticamente popular nos Estados Unidos seria racista, na Europa Ocidental secular e antissemita, ou mais provavelmente hoje em dia anti-islâmica. Na Rússia e na Europa Ocidental, na Europa Oriental, religioso, antissemita e eslavófilo. É mais sensato, então, prestar atenção às funções cumpridas por novos movimentos de tipo análogo, as circunstâncias que poderiam abrir um espaço para eles e os potenciais aliados da elite conservadora prontos para tentar cooptá-los. As perguntas certas a fazer dos neo-protofascismos de hoje são aqueles apropriados para o segundo e terceiro estágio do ciclo fascista. Estão se enraizando como partidos que representam interesses, sentimentos importantes e exercem grande influência na cena política? Uma rápida mobilização política está ameaçando escapar do controle das elites tradicionais, ao ponto de elas se sentirem tentadas a procurar ajudantes autoritários para permanecer no poder? É respondendo a esse tipo de perguntas com base em uma compreensão histórica adequada dos movimentos, dos processos em funcionamento, dos fascismos do passado, e não verificando a cor das camisas, que podemos ser capazes de reconhecer os equivalentes funcionais do fascismo de nossos dias. Então, uma última discussão. O fascismo é eterno, né? Qual o problema do prefixo neo no fascismo? Porque mesmo que nos anos recentes seja perceptível a ascensão de nacionalismos autoritários, com fortes semelhanças ao fascismo europeu das décadas de 20 e 30, como a gente falou muito, o contexto geopolítico mundial ele é diferente e complexo demais para que ele reapareça exatamente da mesma forma. Mesmo o prefixo neo parece insuficiente para tratar do fascismo, que se retrabalha e se reconfigura ciclicamente, tornando o neo rapidamente obsoleto. Primo Levi já dizia, ainda no século XX, que cada época possui o seu próprio fascismo. Então, para finalizar, um conceito que o Humberto Eco traz, um conceito muito interessante, que é o conceito de urfascismo. Ou fascismo eterno. O que isso significa? É um fascismo que se reinventa, se reconstrói conforme as suas aparições, ao mesmo tempo que mantém algumas de suas características em destaque. Para Eco, o urfascismo é imortal. Enquanto existe sociedade de massas, seu bacilo estará sempre presente. Ele pode estar adormecido, entorpecido, mas espera apenas uma oportunidade conveniente para retornar. Nesses retornos, manifeste características distintas, dissimuladas, escondidas, mas mantém alguns dos velhos hábitos que o permitem ainda ser identificado. Regimes morrem,
mas as suas heranças permanecem, ainda que enrustidas. No caso particular da Itália, por exemplo, o fascismo nunca chegou sequer a adormecer de fato. Basta recordar que, embora fragilizado, o MSI, Partido Herdeiro do Fascismo, permaneceu na cena italiana e cresceu em força após a disseminação de movimentos neofascistas na década de 1970, inspirando inclusive o ensaio de Pasolini sobre os vagalumes da resistência antifascista. Um ensaio muito bonito, vale a pena procurar. Mais ainda, após o racha, o MSI se tornou Alianza Nazionale e acabou sendo, no início da década de 2000, absorvido por um governo de coalizão na Itália, se tornando o primeiro partido abertamente fascista a retornar ao poder após 1945. Então, o fascismo, como mostra Eco, ele evolui ciclicamente, quase como um ser consciente, adquirindo novas características conforme a conveniência. Se os críticos do conceito de fascismo se limitarem a procurar semelhantes absolutos do fascismo histórico, nada encontrarão. Como foi dito, assim como qualquer movimento político, o fascismo se alarga conforme se transfere de país em país, de época em época. Ironicamente, refutando o velho axioma que diz aquele que não lembra da história está condenado a repeti-la, é justamente a memória do fascismo histórico que, em alguns aspectos, atrapalha a sua identificação. Bom, pessoal, cansei. É isso. Acho que ficamos um pouco menos do que 1h30, né? Acredito que tenhamos ficado com cerca de 1h20, por aí. Espero que tenham gostado do curso. Espero que não se importem com a pequena mudança que eu fiz em relação ao final. O programa inicial, ele acaba nunca sendo exatamente igual ao que a gente apresenta, né? Ao que a gente dá. É um pouco inevitável. O programa é um roteiro, e conforme você monta a aula depois, um roteiro inicial, ementa, né? E conforme você monta a aula depois, acaba que sempre vai por um outro caminho um pouco. Então, eu espero que vocês não se importem se eu dei muito foco para a discussão fascismo na segunda parte, na segunda parte, mas principalmente na última aula. Interpretações do fascismo, para por fim trazer a do Paxson, que é a interpretação que eu trabalho, né? Fascismo como 4 movimentos: reacionarismo, autoritarismo, populismo e nacionalismo. Espero que vocês tenham gostado do curso, dessa chave explicativa. Espero que seja útil para vocês. Deixa eu ver aqui exatamente o que é que eu coloquei como trabalho final, para ver se eu vou mantê-lo igual. Agora, me deem um minuto, por favor. Preciso olhar no meu e-mail. Perfeito. Não, na verdade, eu estava vendo o programa aqui, na verdade, eu segui bem o que eu tinha planejado, né? Eu estou vendo isso aqui agora, eu reabri o programa. É bem o que eu tinha falado, né? Eu não trouxe muito o Alex de Tocqueville, né? Eu nem mencionei o Alex de Tocqueville, na verdade. Mas os outros eu trouxe todos, né? Em maior ou menor grau. Eu discuti tudo que eu tinha proposto, tirando o Tocqueville. Tirar por uma questão de tempo, e a teoria da democracia ficou mais condensada. Mas realmente acho que eu segui bem o que eu tinha proposto antes. Bom, então vamos manter o trabalho final como ele está aqui.
levando em conta a discussão realizada durante o curso, discuta o que são regimes, formas e sistemas de governo, suas diferenças, características e semelhanças. Outra opção de trabalho, que na verdade eu acho até mais interessante, é discutir as principais teorias democráticas tratadas no curso, relacionadas com os 2 fenômenos tratados na última parte, populismo e fascismo. No mínimo 80 palavras, no máximo 600, em torno de uma lauda, de forma totalmente textual. É isso, pessoal. Assim, vamos encerrar o curso por aqui, então. Mais uma vez, espero que vocês tenham curtido. E é isso. Obrigado a todos. Um abraço. Até a próxima. E para quem estiver fazendo outros cursos que eu estou dando, espero que curtam os outros cursos também. Até mais. Tchau, tchau.